Direto da redação. A operação no setor de combustíveis. Você vai acompanhar agora a farsa bilionária do Poço de Lobato. O Poço Lobato é o nome da operação que trouxe à tona, ou que mergulhou mais nessa fraude tributária. Essa operação ela foi deflagrada a partir de São Paulo, com apoio da Receita Federal, Ministério Público. Foi uma mega operação, foi mais uma mega operação. O principal alvo, um dos principais alvos nessa mega operação, o empresário Ricardo Magro, que é o proprietário controlador da refinaria de Refit, no Rio de Janeiro. Ele é apontado como um dos maiores sonegadores de impostos do Brasil, do país. Vive atualmente nos Estados Unidos. Não é a primeira vez que ele está diante de encrencas envolvendo Receita Federal, envolvendo polícia. Essa não é a primeira vez e provavelmente não será a última. Você vai acompanhar os detalhes dessa operação Poço de Lobato, na reportagem de Dilma Souza. Foram cumpridos 190 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal e Bahia. Os alvos são pessoas físicas e jurídicas ligadas ao grupo Refit. Na sede do Ministério Público em São Paulo, foram divulgados os detalhes do esquema criminoso. O grupo é o maior devedor contumaz do país, com mais de 26 bilhões de reais em dívidas, segundo a Receita Federal. O que esse grupo econômico deixou de recolher ao Estado do Rio de Janeiro é o orçamento todo do Estado com as polícias dele. Isso mostra como o combate ao crime não pode ser só lá na ponta, só no varejo. Precisa ser nessas estruturas financeiras que corroem a segurança pública do Brasil. É mais uma daquelas operações que são realizadas em extrema atividade colaborativa com órgãos do Estado, órgãos de controle, órgãos municipais e órgãos federais. E somente através desse esforço colaborativo que nós estamos obtendo uma série de avanços. De acordo com as autoridades, o grupo movimentou mais de 70 bilhões de reais em apenas um ano. O esquema atuava em toda a cadeia de combustíveis, da importação à venda nos postos, com sonegação sistemática. O grupo chegou a importar mais de 32 bilhões de reais em combustíveis desde 2020, muitas vezes com declarações falsas sobre o produto. Inclusive, uma refinaria chegou a ser interditada por fraude. O dinheiro vai para o exterior, por meio de fundos de investimentos, investidores não residentes em offshores, em Delaware, nos Estados Unidos principalmente, e depois esse mesmo dinheiro volta para blindar o patrimônio da organização criminosa. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou a importância da aprovação do projeto de lei sobre o devedor contumaz, que tramita na Câmara dos Deputados. Nós vamos inibir a prática ilícita em atividades econômicas com aparência de atividade ilícita, vamos inibir essas práticas criminosas e vamos proteger o bom contribuinte que vai receber outros benefícios que a lei prevê. Com essa investida de ontem, eles conseguiram bloquear 10 bilhões em bens dessas pessoas envolvidas. Isso envolve imóveis, envolve frotas de carro e até embarcações de luxo. Tudo isso entrou na lista e está bloqueado. Vamos a um desdobramento aí dessa reportagem agora com a Sara Kines. As autoridades já conseguiram bloquear mais de 10 bilhões de reais em bens dos envolvidos. O promotor do Ministério Público do Estado de São Paulo, Alexandre Castilho, descreveu como o grupo criminoso fazia a blindagem dos beneficiários. A movimentação de notas fiscais de serviço aqui na prefeitura mostram que essas empresas estão unidas, é o mesmo grupo. A blindagem vem exatamente disso. São empresas diferentes, mas as investigações, tanto da quebra de sigilo fiscal, bancária e também de outras diligências, a gente demonstra que é um mesmo grupo, porque o dinheiro circula entre eles, os negócios circulam entre eles, mas um vai se colocando à frente do outro. A Procuradora-Geral do Estado de São Paulo, Inês Coimbra, explicou que todo o valor inscrito em dívida ativa no Estado paulista, de 9 bilhões e 600 milhões de reais,
tem origem em débitos declarados de ICMS pela empresa. Foi a própria empresa que declarou que aquele imposto era devido. E a hora que a cobrança chegou, já não havia mais patrimônio. Portanto, é uma inadimplência pré-ordenada e o uso de todo esse sistema para ocultação de patrimônio. O grande desafio que cada instituição aqui vem responder com a sua competência é de juntar todas essas pontas, juntar todas as peças desse quebra-cabeça para conseguir enfrentar essa sonegação que é pré-ordenada. A investigação dos setores da cadeia de produção e distribuição de combustível é uma operação conjunta do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de São Paulo, da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, da Procuradoria-Geral do Estado e do Ministério Público de São Paulo. A operação acontece nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Maranhão e no Distrito Federal, e mira todos os níveis da cadeia de combustíveis. A Operação Poço de Lobato foi batizada em referência ao primeiro poço de petróleo do país, descoberto em 1939, no bairro de Lobato, em Salvador. Da Rádio Nacional em São Paulo, Sara Kines. O ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, ele vai mais a fundo nessa camada. Ele já está visualizando a evasão de divisas, no que se refere aqui ao mercado de combustíveis. De que forma esses fraudadores, esses sonegadores, eles estão atuando no exterior para levar o dinheiro para o exterior, para paraísos fiscais, depois trazer esse dinheiro de volta aqui para blindar essa camada toda de corrupção. E os Estados Unidos da América, aí é que você vai se surpreender, tem lá um paraíso fiscal dentro dos Estados Unidos e que o mais notório sonegador, o Ricardo Magro, estaria operando por meio de offshore no mercado norte-americano. O Ricardo Magro, que é o controlador da Refit, ele é um brasileiro, ele tinha cidadania portuguesa, ele vai para os Estados Unidos depois de ser preso no Brasil em 2016, no âmbito de uma operação que investigava fraudes com fundo de pensão. Nos Estados Unidos ele consegue cidadania norte-americana, abre mão da cidadania portuguesa, então ele se radica de vez nos Estados Unidos, não volta em tese mais ao Brasil e fica operando dos Estados Unidos. Mas além de controlador da Refit, ele é uma figura que ele conhece muito o direito tributário, ele é advogado tributarista, ele tem 50 anos, 51 anos, ele é advogado tributarista. E ele foi aliado de figuras como, por exemplo, Eduardo Cunha, foi deputado, um dos seus grandes aliados, aqui no âmbito ainda da operação da refinaria de Manguinhos. E é isso aí que o Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, ele está tentando agora, junto ao governo brasileiro, conversando com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para que nessas rodadas de negociações bilaterais com o governo dos Estados Unidos, envolvendo redução de tarifas, se inclua também na pauta uma discussão sobre o combate a essa evasão de divisas por meio de organizações criminosas especializadas em fraudes e sonegação de impostos aqui no Brasil. Então, o que o governo brasileiro deverá propor aos Estados Unidos é, de repente, uma força-tarefa em conjunto entre autoridades dos dois países, no sentido de coibir a atuação dessas organizações criminosas, tanto dos Estados Unidos aqui para o Brasil, quanto também do Brasil, organizações criminosas brasileiras que promovem evasão de divisa para os Estados Unidos. Isso aconteceu recentemente numa operação que foi realizada entre autoridades dos Estados Unidos e a Polícia Federal Brasileira na cidade de Macaé. Foi uma operação conjunta. O que aconteceu? Tinha farmácias aqui na região do estado do Rio de Janeiro que estavam vendendo medicamentos controlados, que são drogas, para os Estados Unidos e sem receita médica. Como é que eles faziam? Eles vendiam esse medicamento. Aqui no Brasil, esse medicamento ele tem que ter o CPF de quem está comprando, tem que ter a receita médica. A receita médica fica com as farmácias para haver justamente um controle por parte das autoridades. Mas no que se refere aqui à venda de medicamentos para os Estados Unidos, a farmácia mandava o medicamento por via postal, pelo correio,
envelope lacrado, sem qualquer critério, e tinha um receptor nos Estados Unidos que recebia essa mercadoria para vender nos Estados Unidos, para fazer não se sabe o quê, porque remédio controlado é droga. As autoridades nos Estados Unidos, concomitantemente com as autoridades brasileiras, enquanto a Polícia Federal agia aqui no estado do Rio, aqui na cidade de Macaé, Rio das Ostras, as autoridades nos Estados Unidos prendiam o receptador na Califórnia, em Orlando, nos Estados Unidos, e prenderam o receptador em Orlando. Então foi só um exemplo de operação unificada, operação em parceria entre autoridades brasileiras e a autoridade norte-americana, que desmantelou um núcleo de venda e receptação de remédio de drogas, remédio controlado nos Estados Unidos. Então o que o Fernando Haddad quer fazer em tese seria mais ou menos isso: estabelecer um acordo bilateral com o governo dos Estados Unidos para fazer operações semelhantes também nesse mercado que envolve essas organizações criminosas que se trata aí agora, que é objeto, que é alvo da Operação Poço de Lobato. Você vai conferir os detalhes agora na reportagem de Renato Ribeiro. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quinta-feira que o crime organizado faz uso de empresas nos Estados Unidos para realizar lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. A declaração de Haddad foi feita em referência ao grupo Refit, alvo de uma mega operação contra fraudes fiscais no setor de combustíveis. O grupo possui uma dívida de 26 bilhões em impostos e teria movimentado mais de 70 bilhões entre 2024 e 2025. A companhia é investigada por usar empresas, fundos de investimentos e offshores, incluindo uma exportadora fora do Brasil, para ocultar e blindar lucros. O ministro Fernando Haddad afirmou que levou ao presidente Lula a necessidade de incluir o combate ao crime organizado nas negociações com os Estados Unidos. Fizemos chegar ao presidente Lula a necessidade de, nas negociações com os Estados Unidos, pautar o combate ao crime organizado, porque eles estão utilizando o estado de Delaware, que é um paraíso fiscal nos Estados Unidos, para montar operações lá de evasão de divisa e lavagem de dinheiro. Então são abertas empresas lá, são dezenas de empresas e fundos que estão sendo abertos fora do Brasil. Outro tema em discussão com os americanos será o combate à lavagem de dinheiro e à exportação ilegal de armas para o Brasil. A Receita aprende também, por meio dos scanners, por meio dos procedimentos, e encontra várias peças de armamento no meio de containers de commodity, por exemplo, de mercadorias comuns. Tem lá no meio uma série de equipamentos de arma de fogo, ou para peças de reposição, ou equipamento todo, que chega pronto para a utilização do crime organizado. Por causa da operação, o ministro voltou a pedir a aprovação do projeto de lei do devedor contumaz, que foi aprovado no Senado e está na Câmara dos Deputados. O texto traz regras mais rígidas para empresas que usam a inadimplência fiscal como estratégia para deixar de pagar impostos de forma reiterada e sem justificativa. É um trabalho que nós estamos fazendo há 3 anos, nós aperfeiçoamos o texto. Nós incluímos na lei do devedor contumaz uma série de benefícios para o bom contribuinte, justamente para separar o joio do trigo. Lembrando que 99% vão ter a proteção da lei e 1% nós vamos inibir a prática ilícita em atividades econômicas com aparência de atividade ilícita, vamos inibir essas práticas criminosas e vamos proteger o bom contribuinte, que vai receber outros benefícios que a lei prevê. Segundo Haddad, a Polícia Federal vai atuar na recuperação de ativos no exterior e na criminalização de pessoas não residentes no Brasil, possivelmente com a mobilização da Interpol. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro. Refinaria de Refit, no Rio de Janeiro, a antiga refinaria de Manguinhos. Essa refinaria ela completou 71 anos e você vai acompanhar agora na reportagem que vem a seguir um histórico, uma trajetória desta refinaria que funciona no Rio de Janeiro, até ela se tornar Refit, até ela passar o controle do empresário Ricardo Magro e chegar no estágio que chegou. Mas nesses 71 anos, ela vive uma trajetória de turbulência. Confira.
A refinaria de petróleo começou as atividades em 1954, durante a campanha O Petróleo é Nosso, que buscava implantar uma indústria de óleo e gás no país durante o governo de Getúlio Vargas. O pátio de produção em Manguinhos, na zona norte do Rio de Janeiro, chegou a ser o maior do Brasil em capacidade de armazenamento, produzindo cerca de 90% da demanda de combustíveis e geração de energia da então capital federal. Mas, da década de 1970, a crise internacional do petróleo e problemas na administração interna fizeram a produção cair, até que em 2005 a refinaria parou todas as atividades. Em 2008, o parque industrial foi comprado pelo grupo Andrade Magro e 3 anos depois retomou a produção. Em 2012, o governo do estado do Rio tentou desapropriar todo o terreno da refinaria, alegando que a empresa devia cerca de 600 milhões de reais do imposto de ICMS. Mas o Supremo Tribunal Federal negou a desapropriação, pois o terreno de 600 mil metros quadrados pertence à União. Em 2015, o Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou por fraude tributária 5 administradores da empresa, também por não pagar o ICMS. Em 2017, foi feita uma reformulação e a refinaria de Manguinhos passou a ser chamada de Refit, comandada pelo grupo de mesmo nome. Em outubro de 2025, o Superior Tribunal de Justiça suspendeu as operações da Refit depois de uma operação deflagrada pela Receita Federal e a Agência Nacional do Petróleo por suspeitas de irregularidades na importação e venda de combustíveis e lavagem de dinheiro. A empresa hoje está em recuperação judicial. O Grupo FIT, antigo Grupo Refit, controlador da refinaria, é comandado pelo advogado Ricardo Magro, que tem 51 anos, mora nos Estados Unidos e hoje oferece também serviços em um escritório de advocacia no Brasil. Ele acumula uma série de processos judiciais por aqui. Além da operação deflagrada hoje, Magro chegou a ser preso em 2016 por fraudes em investimentos de fundos de pensão de empresas estatais, mas foi absolvido pela Justiça. Ainda é investigado por compras de decisões judiciais na Justiça Paulista e seu nome aparece no escândalo do Panama Papers como um dos brasileiros que mantém empresas offshores em paraísos fiscais.